Muito bem, discípulos de Pitágoras, vamos resolver mais uma questão de equações trigonométricas. A questão diz o seguinte: determine as soluções da equação 2 ao quadrado x mais 9 cosseno x mais 3 igual a zero no intervalo de 0 a 2π. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que quando nós temos esse tipo de equação, a gente até fez na questão anterior, uma parecida com essa. A gente poderia substituir aqui por uma outra variável. Só que se eu chamar o seno de x de y, eu vou ter que chamar o cosseno de x de uma outra variável, por exemplo, z. Aí eu vou ficar com duas variáveis diferentes, então não vai dar certo. O que eu faço nessa situação? Quando eu tiver duas funções trigonométricas, seno e cosseno, né? Aí o que eu faço? Nesse caso especificamente que eu tenho seno ao quadrado de x, eu posso usar a relação trigonométrica fundamental, tá? A relação fundamental da trigonometria. Qual é a relação? A relação fundamental da trigonometria. A relação fundamental da trigonometria é o seguinte: seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Esta é a relação fundamental da trigonometria, tá bom, galera? Não pode esquecer, isso aí tem que estar no sangue, tem que estar na memória, tem que estar na veia, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar essa cor de preenchimento aqui sem cor de preenchimento. Aí, e eu quero colocar uma cor aqui na borda. Pronto. Tá? Essa daqui é a relação fundamental da trigonometria. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar essa relação aqui. Então, como eu tenho o seno ao quadrado, então eu vou substituir o seno ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou pegar esse cosseno aqui, ó, e jogar para o segundo membro, tá? Vou pegar esse cosseno e colocar lá no segundo membro. Então vai ficar da seguinte forma: pegando esse cosseno e jogando para lá, eu vou ficar com seno ao quadrado x igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Tá? Esse cosseno passou para cá com sinal negativo. E vou substituir aqui. Então, onde eu tinha 2 seno ao quadrado x mais 9 cosseno de x mais 3 igual a zero, o que eu vou fazer? No lugar desse seno, eu vou colocar 1 menos cosseno ao quadrado de x pela relação fundamental da trigonometria. Tá? Então, no lugar desse seno aqui, ficou 1 menos cosseno ao quadrado de x. Mais 9 cosseno de x mais 3 igual a zero. E agora nós vamos arrumar, tá? Nós vamos arrumar essa situação aqui, ó. Fazendo a distributiva aqui, 2 vezes 1 é 2. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes cosseno ao quadrado. Eu vou ficar com 2 cosseno ao quadrado de x mais 9 cosseno de x mais 3 igual a zero. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos arrumar isso aqui. Isso aqui a gente vai trabalhar como a gente trabalhou na questão anterior, como se fosse uma equação do segundo grau, tá? Então, arrumando essa situação, olha só, eu vou ficar com menos 2 cosseno ao quadrado x mais 9 cosseno x. E aqui eu tenho menos 2 mais 3. Perdão, eu tenho mais 2 mais 3. Então, mais 2 mais 3 é 5. Mais 5 igual a zero. Agora, a gente pode multiplicar toda essa equação por menos 1. Então, multiplicando toda essa equação aqui por menos 1, a gente vai ficar com menos vezes menos mais, muda o sinal de todo mundo, 2 cosseno ao quadrado x, menos 9 cosseno x, menos 5 igual a zero. E agora a gente faz a substituição da variável, né? Nós vamos chamar o cosseno de x, nós vamos chamar de y, tá? Então, esse cosseno, como cosseno de x é y, então isso aqui vai ser y ao quadrado. O que nós vamos ter? Nós vamos ter 2y ao quadrado menos 9y menos 5 igual a zero. E aí a gente vai para a nossa famosa, conhecida, nossa velha fórmula de Bhaskara, tá? Então, identifico o A, o B e o C. Vamos lá. Quem que é o A aqui? O A é 2, o B é menos 9 e o C é menos 5. Identifiquei o A, o B e o C. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou calcular o delta. Delta é
b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta será, quem que é o b? O b é menos 9, então menos 9 ao quadrado, vezes menos 4 que multiplica o a, que é 2, vezes o c, que é menos 5. Então, delta será igual. Menos 9 ao quadrado vai dar mais 81. Menos vezes menos mais, 9 vezes 9, 81. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o meu delta vai ser 81 mais 40. E 81 mais 40 vai dar 140, 121, né? 141 não, 121. 8, 9, 10, 11, 12, 121. Pronto. Delta é 121. Encontrei o delta, agora já podemos calcular o valor do y, tá? Por Bhaskara, y igual por Bhaskara menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, substituindo aqui, o que eu vou ter? Menos o b é menos 9, então menos 9, mais ou menos a raiz de delta, que é 121, dividido por 2 vezes o a. Quanto é o a? O a é 2. Então, y é igual menos vezes menos mais 9, mais ou menos raiz de 121 é 11, dividido por 2 vezes 2 é 4. Agora eu tenho duas possibilidades para o y, tá? São duas possibilidades. 9 mais 11 sobre 4 e 9 menos 11 sobre 4. Então, o meu y ele vai ser 9 mais 11 sobre 4. E 9 mais 11 vai dar 20. 20 dividido por 4 é 5. Ou a outra possibilidade, que é 9 menos 11 sobre 4. 9 menos 11 vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 4 é, simplificando, né? Nós vamos dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? Para fazer a simplificação. Então, eu vou ter menos 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. Então, eu tenho que o y é 5 ou o y é menos meio. Eu tenho duas situações. Aí eu volto lá para o original. Ó. O original era o quê? Era que o cosseno de x é o y, tá? Fiz a substituição aqui, então vou voltar para o original. Então, voltando lá para o original, qual é o cosseno? Já que o cosseno de x é o y, então o cosseno de x é 5. Então, qual é o arco que o cosseno desse arco dá 5? Nesse caso, pessoal, não existe. Não existe um arco que o cosseno desse arco seja 5. Professor, por que não existe? Porque é o seguinte, ó, lá no ciclo trigonométrico, né? O ciclo trigonométrico, a circunferência trigonométrica, tem aqui o eixo dos senos e tem aqui o eixo dos cossenos. Qualquer cosseno, qualquer seno, tá? Sempre vai estar entre o 1 positivo e o menos 1. O 1 positivo e o 1 negativo. Tá? Não existe seno que dê maior do que 1 ou menor que menos 1. Então, qualquer que seja o cosseno, não existe esse cosseno aqui, por quê? Porque para todo arco, vou escrever assim, ó, para todo arco, vamos colocar assim, para todo arco x, tá? O cosseno de x sempre vai estar entre menos 1 e 1, tá? Então, não posso ter um cosseno igual a 5. Beleza, mas e o outro valor? Será que eu consigo outro valor? Aí vamos ver, né? Ó, qual que é o outro valor? Eu tenho que o cosseno de x é igual a menos meio. Opa, menos meio está entre menos 1 e 1? Sim, menos meio está aqui, ó. Menos meio está aqui. Então, eu vou ter um cosseno que esse arco... eu vou ter um arco que o cosseno dele vai ser menos meio. Que arco que é esse? Né? Qual é o arco? Eu vou lembrar que o cosseno de 60, ele é meio. Só que eu não quero 60, eu quero quanto?
Eu não quero 60 porque está dando meio positivo, eu quero meio negativo. Então eu tenho associado ao 60 aqui, ó, eu tenho três outros arcos. Quais são os arcos que estão associados ao 60? 60, 120, 240 e 300, tá? Então, como eu quero negativo, eu vou usar esse aqui, ó, cosseno negativo é o 120, cosseno de 120 é menos meio, e o outro que é negativo também no cosseno, que é o eixo horizontal, é o cosseno de 240. Então, eu tenho dois arcos aí que vai me dar esse valor negativo, tá bom? O 120 e o 240. Transformando isso aí em radianos, né? Porque a resposta de uma equação trigonométrica a gente sempre dá em radianos. Então, o cosseno de 120 é a mesma coisa que 2π sobre 3. Cosseno de 2π sobre 3 é menos meio, que é o mesmo cosseno de 240. Em radianos é 4π sobre 3. Beleza? E aí eu vou escrever a solução. Qual que é a solução da minha equação? A minha equação original é essa daqui, ó. 2 seno ao quadrado de x mais 9 cosseno de x mais 3 igual a zero. Então, qual que é a minha solução aí? A minha solução é, conjunto de solução, eu tenho 2π sobre 3 e 4π sobre 3. São os dois valores que vão satisfazer essa equação trigonométrica. Um abraço, até a próxima.